E no final é sempre sobre pessoas. Você pode falar que o orçamento é aquele, que o centro de custo é aquele, que blá, 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 blá. No final de tudo é o que a pessoa sente passando por aquele ponto de contato. Não tem como. A gente está revolucionando a publicidade através da verdade. Bom, então meu nome é Beatriz Machado. Na verdade, meu nome é Ana Beatriz Machado Coelho, mas eu uso Beatriz Machado porque eu acho mais bacana. Eu sou administradora de formação. Ah, também. Mas eu fiz Mackenzie aqui em São Paulo. Mas desde sempre eu sabia que eu queria trabalhar com marketing. Então, no final da minha faculdade, eu já fiz especialização para trabalhar com marketing. E já fiz júnior, né? Mas fiz júnior na área de gestão de projetos na faculdade, mas depois que eu passei na Unilever, eu já passei para a área de marketing. E aí, trabalhei com, enfim, marcas em escopos regionais, então, trabalhando para a Latam, pensando em projetos de inovação. Depois, trabalhei com marcas de luxo, já para o segmento de cabelos, então trabalhei muito com salão de beleza, cabeleireiro, essa parte. Depois fui trabalhar em Clear, que também é uma marca bacana, mas um universo completamente diferente, masculino, falando de um produto extremamente funcional, falando de anti-caspa, enfim, uma parada bem mais dura. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho bacana falando sobre futebol também, que é uma área muito fértil aqui no Brasil para você falar com consumidores, principalmente consumidores homens. E aí, mais recentemente, eu trabalhei no que a gente chama de Digital Hub na Unilever. E aí foi aonde eu tive o meu sprint, assim, no último ano, de entender o que era o digital, de entender a importância do conteúdo para marcas, para pessoas, enfim, nesse mundo que a gente vive hoje. Tive a grande oportunidade de fazer o meu teste, né, fazer ali o meu piloto com Seda, que é uma marca gigante, e, enfim, muito assessorada e tal, mas quando você fala de orgânico no Instagram, você e Seda são a mesma coisa, o que manda é o algoritmo, não tem muita vantagem. Então foi muito, muito legal, e aí isso me instigou muito pessoalmente a falar, cara, se esse universo é igual pra todo mundo, se a ferramenta tá aí de graça pra gente falar o que a gente pensa, pra gente colocar pro mundo quem a gente é profissionalmente, pessoalmente, enfim, eu falei, cara, eu quero falar também, quero expressar tudo que tá na minha cabeça. E daí eu comecei a estudar, comecei a falar, tá, mas do que eu posso falar? Como que eu posso ser a B Machado a parte da Unilever, assim, né? Como que eu posso ser uma marqueteira, porque marketing é o que eu amo fazer, de fato. Como que eu posso ser uma marqueteira sem depender de uma multinacional, sem depender de uma grande empresa? E aí eu encontrei o branding pessoal. Eu falei, cara, tipo, o branding pessoal é uma parada muito legal, porque você consegue aplicar tudo que você aplica para uma garrafa de shampoo, só que uma pessoa. Pra pessoa atingir os objetivos dela, pra pessoa, tipo, crescer, pra pessoa, enfim, se tornar mais relevante, se tornar, ter uma imagem coesa na mente das pessoas, enfim. E aí eu fiquei encantada e comecei a produzir meus conteúdos. E é aqui que eu tô hoje. Pô, maravilha, assim, a gente se conheceu ontem, né, no painel da IBM sobre os influenciadores digitais. Foi muito legal ter sua participação no painel e ver como esse assunto das marcas pessoais está começando a entrar em grandes corporações, como a IBM, como a Unilever. Sim. Então, uma coisa que você falou me marca muito, que é uma coisa que as pessoas não pensam, mas você começou a se ver como uma marca dentro do contexto de um profissional, dentro do contexto de uma organização. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como você acredita que a indústria, o mercado B2B, as empresas B2B, o que elas podem aprender com o mercado B2C, assim, com a Unilever? Eu acho que assim, em qualquer ambiente que você esteja falando de uma relação comercial, em que você presta um serviço, em que você que você vende um produto, não importa se você está vendendo para um CNPJ ou para um CPF, você está vendendo para alguém que tem uma necessidade, que tem um problema e que você está se prestando a solucionar. Sim. Então, uma coisa que eu acho que, cara,
Kotler em Marketing 4.0 já falou, a Unilever vem falando assim, insistindo muito nisso com as pessoas que trabalham, põe o teu cliente no centro de qualquer estratégia. No caso da Unilever é put people first, né? Coloca as pessoas no centro, para de chamar essas pessoas de consumidores, entende essas pessoas como pessoas e como que você consegue entrar dentro do universo dessa pessoa para de fato solucionar o problema que ela tem. Então, no caso, se você é B2B, coloca a empresa a qual você quer servir no centro, entende qual é o problema dela e como você pode servir. E, querendo ou não, as empresas são formadas por pessoas. Então, tipo, cara, quem é esse cliente que você vai ter que persuadir ou para quem você vai ter que mostrar qual que é a realidade dele, qual que é o universo dele, como ele vive aquela empresa e como ele vai interpretar o seu produto a fim de ser um defensor do teu produto lá dentro. Legal. Né? Vai ter uma área de procurement que você vai ter que convencer. Quem são esses caras? Quais são os interesses desses caras? Eu acho que é aí que a gente entra. Eu acho que é aí a questão. Eu mesmo cometi esse erro na Onda Skin, quando a gente migrou de um B2C do mercado de skinboard para um B2B do mercado de empresas de médio e grande porte. Então, assim, eu tinha uma visão muito lógica de que era a empresa que tinha que comprar a solução que eu estava vendendo, quando não é. Na verdade, são pessoas ali dentro que vão comprar a solução que eu tenho para oferecer. Então, quando você fala a questão de procurement, o exemplo mais claro disso é quando a empresa chega e fala que o público-alvo dela ou a persona dela são empresas de médio porte. Tipo, isso não tem... Isso faz com que empresas B2B tenham posicionamentos genéricos para pessoas genéricas e acabem, na ponta, isso acaba não trazendo um resultado de eficiência comercial, porque lá de dentro da estratégia não foi pensado de forma específica o suficiente. E no mundo digital não tem mais espaço para não ser específico o suficiente. E eu acho que assim, existe a importância de você criar, quando você está falando de marketing, por exemplo, existe a importância de você criar uma persona, porque você precisa se guiar. Então, quando você fala em metodologias como Netscope, você fala metodologias de arquétipos, tarará, para você formular uma estratégia de comunicação, por exemplo, é interessante você criar uma persona, porque generalizar vai ser necessário nesse caso. Mas quando você está falando de uma área comercial, quando você está falando de uma área em que você precisa persuadir para vender, para ter uma ação que retorna para você precisa ser mais tático, operacional e pensar, cara, como que eu vou lidar com aquela pessoa naquela reunião, sentado naquela mesa? Não vai ser uma persona, não vai ser um arquétipo, não vai ser uma coisa etérea. É uma pessoa que precisa pegar a caneta dela e assinar um contrato com você. Certo. Então acho que as duas coisas têm papel, mas você precisa entender que elas são coisas diferentes. E ao mesmo tempo integradas. Exato. Então você não tem não como... pode ser dissonante. Exatamente. Pensando na Unilever, que é um universo que eu quero muito explorar com você, eu queria te perguntar, assim, na verdade, te provocar com relação à ascensão de marcas de nicho que se aproveitam dos artifícios do ambiente digital para se posicionarem de uma forma mais específica ou mais profunda dentro de certos públicos-alvo. Então, por exemplo, marcas de mulheres negras com cabelos cacheados, etc. e tal. Como que a Unilever está lidando com isso? E como que você vê a sustentabilidade de um produto de massa da Unilever frente a 1 milhão de produtos de cauda longa que servem os mesmos públicos que a Unilever trabalha? A Unilever sempre esteve muito acostumada a ter os seus Me Too's, né? Então, uma marca local vira Me Too de seda, tipo, vira uma coisa muito parecida. E agora a Unilever está se vendo desafiada a fazer o caminho contrário. Essas empresas menores, geralmente elas são empresas locais. E não é só a Unilever sofrendo com isso, são todas as big multinacionais que estão acostumadas a chegar com toneladas e toneladas de produtos para clientes muito grandes, sofrendo com, cara, esses produtores locais, esses fornecedores locais
que eles têm uma coisa que a gente não tem, que é a agilidade. Tipo, a menina tá fazendo um vídeo no YouTube passando maionese no cabelo, no dia seguinte tem uma marca local com uma maionese na prateleira da perfumaria da esquina. E a Unilever não consegue ter essa agilidade, tipo, ela não consegue. Então, o que a gente está tentando fazer, e aí eu, como Unilever, é de fato encontrar formas de conseguir capturar esse público, ou para as nossas marcas grandes, dizendo para esse público que a gente também oferece benefícios a um preço mais interessante, com uma distribuição mais interessante. Tipo, você me encontra em qualquer lugar, não é difícil de me encontrar, eu consigo te proporcionar um preço X, eu consigo te proporcionar benefícios Y, porque você faz parte de um grande grupo de mulheres que ajudam o mundo por conta do impacto que a gente tem por ser uma marca muito grande. Legal. Isso é uma forma de tentar. E outra forma de tentar é, de fato, aquisição. A gente tem poder de barganha altíssimo. Eu olho esse cara pequeno e falo, vale a pena? Às vezes vale. Às vezes vale a pena trazer esse cara pra dentro. Pro cara que montou a empresa vai ser um big negócio. Ou a gente realmente pensar em começar a lançar marcas mais específicas, mais exclusivas. Só que é difícil uma operação que está acostumada com escala bizarra, com escala muito grande, abrir uma operação, um braço completamente à parte para volumes muito pequenos, para clientes muito especiais. Então é um custo que a gente ainda não está muito aberto para lidar. Assim, eu vejo, o mais legal é que eu vejo isso acontecendo em mercados B2B, eu vejo isso acontecendo em publishers, em distribuidores de conteúdo na Globo. É a mesma coisa. As pessoas não conseguem ter uma visão entre os mercados, mas é a mesma coisa. Assim como a Globo, a mensagem de massa da Globo já está tendo que competir com uma série de produtores locais, que a própria Globo não está mais conseguindo comprar tanto, então, tipo, 2, 3 pessoas da porta dos fundos, eles botam para dentro e transformam num produto da Globo. Mas às vezes vira um negócio meio soft, meio... Então, assim, eu acho que é um movimento que, invariavelmente, ou a Unilever vai ter que repensar todo o processo de criação de marca e de braços operacionais e eficiência comercial, eficiência operacional pensado para esse novo mundo, para a nova era, ou vai se tornar cada vez mais irrelevante, não só em termos de engajamento, etc e tal, mas de produto em si ao longo do tempo. Eu acho que existe um ponto aí, quando você fala de marca principalmente, que existe, assim, as marcas são muito grandes, tipo, muito grandes. A maior parte das marcas é referência de categoria. Então, existe sim um desafio, na minha concepção, tá? E aí eu tô falando, tipo, porque eu sou rata da casa, tipo, eu nasci, cresci, me desenvolvi lá dentro. Então eu olho aquelas marcas e falo, cara, é muito poder. Então é difícil você imaginar, puta, isso aqui vai acabar, porque não vai acabar. Tipo, a gente tá lá dentro fazendo um trabalho de como sobreviver. Certo. Como sobreviver, como continuar relevante. Um trabalho de gestão de portfólio. Exato, tem muita cabeça pensando para que isso aconteça. E não só aqui no Brasil, como lá fora, enfim, é uma multinacional. Sim. Então, eu não seria tão apocalíptica, mas mudanças estão acontecendo. Não se voltará atrás. Tipo, a gente não vai voltar a ser o que era nos anos 80. Tipo, a gente tinha... monopólio, tipo... Isso não vai existir mais. Sim. Mas como que a gente consegue se adaptar nesse universo? E assim, a tendência é, vamos conseguir, de alguma forma, mas também vamos ter que conviver, fazer malabarismo com esses caras mais locais, com essas marcas menores que se conectam com mais facilidade, enfim. Sim. É uma resposta que ainda não tem resposta. Mas existe um caminho, eu acho. E eu acho que a discussão tem que ser feita. Tem que ter a discussão. Porque enquanto a gente está aqui falando, tem 50 executivos, 200 executivos, 1000 executivos assistindo que nunca pararam para pensar sobre isso. Sobre como está hoje, baseado não só no histórico, mas na tendência futura,
a gestão de portfólio dos produtos frente a empresas mais ágeis, mais inovadoras, com propósito embutido na estratégia de negócio, com propósito embutido nos processos. Então, assim, tem que ser feita essa reflexão, seja um dos maiores conglomerados de empresas de consumo do mundo, seja um dos maiores conglomerados de mídia do mundo, seja o que for. Sim. Porque eu vejo esse mesmo movimento que acontece com a Unilever, acontecendo com a Globo, acontecendo com as maiores agências de publicidade do mundo. Por que não? Sim. E é uma coisa que, assim, por exemplo, a gente tem marcas que nasceram nesse universo. Então, sei lá, tem uma marca nossa que chama Love, Beauty and Planet. É uma marca que a gente olha em, sei lá, uma semana a gente tinha 90 mil seguidores. Porque é uma marca que fala de sustentabilidade, é uma marca que fala de cuidados, mas sem os nestes, né? Sem aquela, tipo, cheio de free fronts, tipo, tudo que você não precisa, que prejudica o planeta, a gente não tem, a gente ainda não é perfeito, que a gente ainda precisa fazer grande, mas tudo que deu pra fazer, que ajuda o planeta, a gente fez, blá 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 blá. E a marca, tipo, se conecta muito rápido com um público muito assíduo, né? Por esse propósito, enfim, por essas respostas. E ao mesmo tempo você tem outras marcas que olham pra isso e falam, cara, eu não nasci assim, eu nasci num período que nem se pensava no planeta. Mas como que eu faço então agora pra me adequar, né? É impossível apagar o que eu fiz lá atrás. Mas eu tenho um exemplo legal, que inclusive a gente fez, que assim, nos anos 90, né? Tipo, começo dos anos 90, existe uma propaganda, um comercial de seda que era um leão com o cabelo todo, com uma juba assim bem grande. E aí era dividido assim o Ed da revista, o outro lado do leão era o leão com a juba lisa. E era o shampoo que fazia isso com o leão. Hoje você pensa nisso, é bizarro, tipo, como aquilo aconteceu. E aí no começo desse ano, no momento que tava rolando aquele 10 Years Challenge, sabe? Que as pessoas faziam desafios, a gente pegou esse mesmo comercial, esse mesmo ad, e a gente trocou, a gente virou. A gente colocou o liso no antes e a juba grande no depois. As pessoas foram à loucura com isso. Elas falaram, cara, é maravilhoso a coragem de realmente falar, cara, vocês não tinham o pensamento de equidade racial, de transição capilar, blá blá blá, que se tem hoje. E você ter coragem de voltar atrás e falar, cara, aquilo realmente não faz mais sentido, olha o nosso pensamento hoje. As pessoas, elas têm uma empatia, elas entendem. Sim. Não é tão punch se você é verdadeiro e transparente, Sim. sabe? O meu... É linda essa ação, muito maneiro. O meu questionamento nesse sentido vai sempre ser na linha do walk the talk. Então, tipo assim, eu vejo hoje com muito bons olhos marcas, na verdade, empresas se reposicionando, não só pela comunicação, não só pela identidade visual, mas pela cultura, demitindo milhares de pessoas que são tóxicas para o novo momento da cultura, reformulando processos, reformulando atendimento, reformulando canais. Então, assim, até que ponto uma ação como essa da Unilever, ou uma das marcas da Unilever, não é só uma ação de comunicação? Não é. Eu posso te dizer que não é. Existe um trabalho imenso, e aí eu posso falar por experiência própria. Existe um trabalho imenso de diversidade dentro da companhia em termos de quem vão ser nossos funcionários. Legal. Existe um trabalho gigante de embalagens recicláveis para os nossos produtos. Sim. Existem muitos trabalhos. E que não acontecem do dia para a noite numa empresa do tamanho da Unilever. Não, só para você ter noção, por exemplo, falar sobre reciclagem. PCR, que é plástico reciclador, né? É plástico que já foi alguma coisa, passa por um processo de reformulação e vira uma nova garrafa. Cara, você fazer isso hoje com plástico é muito difícil. Não existe cadeia no Brasil para operar a quantidade de plástico que a Unilever precisaria para colocar em todas as suas garrafas de shampoo. E outra, as outras indústrias que poderiam nos ajudar a fazer isso não confiam no processo porque elas acham que o plástico pode contaminar o produto. Entendi. Eles acham que pode ter troca ali, eu não sei explicar tecnicamente, mas eles acham que, enfim, pode contaminar, então eles, eu não vou usar plástico que já foi lixo no meu shampoo que, enfim, vai prejudicar o consumidor.
E a gente, como Unilever, acredita e a gente, tipo, cara, tenta mudar tudo isso. A gente já tem 3CM, por exemplo, 100% de plástico reciclado. Maneiro. São as nossas garrafas. Aí, só que assim, pra você falar com todas as outras marcas é muito mais difícil. Mas, assim... É um processo. É um processo. O caminho ele tá sendo feito. Quando você fala em diversidade, é a mesma coisa. Todo o programa de estagiários, a gente teve contratação, né? Porque, enfim, a gente sabe, gestão de pessoas, existe triagem de currículo por faculdade. Sim. Existe. A Unilever, nesse último ano, aceitou currículos da Faculdade Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade majoritariamente de alunos negros retintos. Legal. Temos uma série de estagiárias negras retintas entrando na Unilever. É um choque. Tipo, eu nem sou muito branca, né? E você olha e você fala, cara, que maravilhoso essa galera entrando aqui, essa galera trazendo conversas, essa galera promovendo, a gente assistia alguns documentários que falam sobre a vida do negro, cara, vamos abrir a mente, entendeu? Não dá pra sentar no almoço e ficar falando das suas férias da Europa, sendo que a pessoa vive na periferia de São Paulo. E a gente tá ok, tá todo mundo digerindo isso. E tá, esse é o mundo daqui pra frente. A gente vai ter que mudar, não tem jeito. Vamos passar para uma outra parte, assim, com certeza vocês fazem ativações de marca, tipo, incríveis, assim. E aí, um grande defeito que eu vejo, principalmente em grandes empresas, é que elas muitas vezes têm ativos incríveis na sua frente, assim. Tipo, a comunicação tem ativos incríveis na sua frente, mas não consegue organizar de forma a alavancar isso, principalmente no ambiente digital. Então, você tem trade aqui, você tem RH aqui, você tem o marketing aqui, etc e tal. Eu queria te perguntar, com relação a esse desafio, como que vocês aproveitam, como que é essa interface de eventos, ativações de marca offline com a parte de digital de vocês e como que vocês se aproveitam das coisas que acontecem mesmo de verdade para comunicar o posicionamento das marcas de vocês. O digital, ele ainda é... Assim, eu posso falar porque eu participei de um Digital Hub durante um ano inteiro. E a ambição do Digital Hub é provocar uma transformação digital na velocidade que a companhia precisa. Não tem volta. Não vai acontecer algum dia a gente falar, os influenciadores agora estão em baixa, não vamos mais trabalhar. Tipo, não existe mais isso. Não existe mais, não vai mais ter rede social. Pode não ter essa, mas vão ter as outras. Então, a empresa ela tá aprendendo e ela tá tomando ações para aprender mais rápido. Mas ainda é uma engrenagem muito complexa. E que eu acho que a gente ainda precisa entender que não vai acontecer só na área de marketing. Né? A área de marketing ela tá mais quente, ela tá mais ebulindo nisso. A gente tá consumindo muito conteúdo, a gente é muito plugado nessas novidades. Mas a partir do momento que eu quero fazer, por exemplo, um exemplo que eu fico pé da vida que a China fez, que a China é a China e a gente não fez, quando eu tava em Clear ainda. O Cristiano Ronaldo fez um hat-trick, fez 3 gols no mesmo jogo. Na China, na hora, saiu uma promoção no e-commerce que se você levasse 3, você ganhava um X de desconto. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu não tenho uma área plugada, não tenho essa agilidade, Sim, entendi. A gente ainda tá numa lógica de muito... Não que não precise haver planejamento, mas de tudo é muito moroso. Sim. Então, esse é um dos principais pontos. Existem pessoas ali tentando. E você é uma delas, claramente. Eu sou uma delas, mas é um processo demorado. A gente consegue fazer algumas coisas pontuais. Certo. E a gente precisa fazer essas coisas virarem case, mostrar muito resultado. Pra falar, tá vendo, galera? Se a gente fez isso aqui aos trancos e barrancos, imagina se a gente tiver uma puta estrutura funcionando pra aquilo rolar, sabe? Então, enfim, é um aprendizado. Porque, sendo bem sincero, eu acho que essa história pelo menos pra minha geração e pra Z, essa história de, vamos lançar um novo produto. Aí você vai para o estúdio, aí você pega lá, antes eram atrizes, agora influenciadoras, aí você fica lá botando a imagem do produto em câmera lenta, jogando aguinha, blá, 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 blá. Para mim, isso acabou. E eu ainda acho, mais legal do que isso
Tem uma forma mais eficiente de fazer isso, que é integrando com a área de ativação de marca, com eventos, etc. Sim. E que vai dar mais resultado, ao mesmo tempo. Eu acho que aqui a gente tem dois... Isso era um ponto que eu ia falar que eu esqueci. Existem 2 pontos dessa parte também do digital, que ainda são um desafio. Certo. Primeiro, eu tô falando de marcas com altíssima penetração num país de proporções continentais. Sim. Eu tô falando de muita gente. Uhum. Pra gente atingir 200 milhões de pessoas, que é a população do país, é ok, tipo, é o que eu quero. Sempre quero. Só que eu tenho poucos veículos que conseguem me dar esse nível de alcance. Ainda. E o digital, ele não consegue me dar esse tiro de canhão. Ainda. Então a gente entende que são sempre trabalhos paralelos. Porque Entendi. eu concordo com você que talvez esse cara não me traga o mesmo ROI do digital. O digital, cara, eu ponho cupom de desconto na hora, vender na hora. E é isso que me interessa no final do dia. O tiro de canhão, talvez eu não veja esse mesmo resultado tão rápido. Mas essas 2 coisas precisam correr em paralelo. Eu concordo com você. Pra gente se manter conectado com as novas gerações, com as pessoas que querem mais profundidade, com as pessoas que querem informações mais relevantes e não só o vídeo com o produto da aguinha, tarará. Existe um outro ponto, que aí não tem tanto a ver com a audiência, mas tem a ver com o fato de serem marcas globais. A gente recebe muita coisa de fora. Uhum. Então existe uma preocupação em você manter uma coesão. Sim, muito grande. Que esse modelo antigo ainda nos ajuda muito. Uhum. Você deixar cada time local fazer a sua ativação, cada time local fazer ter a sua ideia, o risco de eu ficar com 30 marcas, uma em cada país, é muito grande. E para eu gerenciar isso também tem mais custo. Sim. Enfim, eu perco o poder da unidade da Sim. marca. Então, mas de novo, são desafios. Eu acho que o fundamental você falou sobre o alcance da mídia de massa frente a um potencial teoricamente maior de conversão das mídias digitais. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser desconstruído na indústria da publicidade, que é internet serve para converter, TV serve para consciência de marca. Uhum. Porque, literalmente, influenciadores digitais constroem marca no ambiente digital. Enfim, marcas de pequeno porte constroem marca no ambiente digital. E o que eu acho que tem que ser pensado, imaginando que isso hoje seja uma dificuldade, um desafio muito grande, baseado no seu discurso, é a jornada do consumidor de forma integrada. Então, como que você evolui no funil de engajamento essas pessoas que assistiram esse comercial da TV? Sim. Como que você segmenta de uma forma mais específica por produto, por Sim. tipo de segmento dentro de linha de produto? Então, acho que falta uma visão global que essa fragmentação, que a burocracia de uma empresa grande estabelecida há décadas atrás dificulta. Sim. E é a verdade. Sim, é a verdade e é o desafio das empresas grandes. Ao mesmo tempo que elas têm o poder de curto prazo, elas têm a fragilidade de longo prazo por conta de um modelo que não foi desenhado para atuar hoje. Agora, não. E tem, enfim, acho que tem outras 1000 coisas que eu poderia mencionar aqui, como o poder de negociação. Sim. Tipo, cara, o poder de negociação que eu tenho com uma mídia de massa não é o mesmo poder de negociação que eu tenho no digital. Uhum. Tipo, tem uma série de interesses por trás, tem uma série de coisas que a máquina gigantesca me proporciona num ambiente inóspito para outras marcas gigantescas e que a gente hoje ainda colhe vantagens. Certo. Todas as grandes empresas colhem vantagens, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que é difícil a gente criticar aqui, porque, enfim, eu não tenho os dados especificamente, mas a gente percebe que dar esse passo fora do que a gente já fazia há anos e que ainda funciona, de certa forma, ainda existem justificativas para fazer aquilo, que existem resultados, é muito desafiador. Sim. É muito desafiador. Sim. E eu acho que e aí, de novo, as gerações que são a liderança hoje ainda são gerações
antes da nossa. Eu ainda não tô na liderança, né? Tipo, você, se tivesse lá, também talvez não estaria na liderança. Então, isso vai ter que mudar ao longo do tempo. E eu acho que a gente vai ter o desafio de ser mais ágil com a mudança, de sempre aprender a aprender, coisa que as gerações passadas não tiveram logo de cara. É mais difícil para eles mudar e enxergar e desafiar e correr mais risco, né? Pisar fora desse território conhecido é muito arriscado. Sim. Ainda é muito arriscado. Não, verdade. Verdade. Então... foi isso que você falou. Toda decisão que a gente está falando são milhões. São milhões em tudo, não só em dinheiro. Não, milhões de pessoas, milhões de pontos de venda, milhões de... Então, assim, é difícil você mexer numa coisa. Você às vezes vai, tipo, abrir uma torneira que lá do outro lado... Então, assim, eu tenho uma empatia com relação a isso para perceber que não é tão simples quanto parece. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa paixão com as marcas que eu trabalho... E é muito legal porque o perfil de pessoas que eu costumo trabalhar é exatamente pessoas muito empreendedoras dentro de empresas muito tradicionais. Sim. E é o que você falou. Sim. Vai, faz um case, mostra o resultado e aí é como se todo mundo falasse, não, mas é óbvio, mas é óbvio. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande por entrar em empresas tradicionais, entregar conteúdo que eu gostaria de assistir. Não, mas, cara, isso é o que todo mundo quer. Isso, de verdade, isso é o que todo marqueteiro quer. E não importa, tipo, a gente quer ser bem sucedido, a gente quer ver comentários legais no Instagram, no Twitter, a gente quer ver a reverberação, a gente tem uma área de social listening gigante para capturar todas essas coisas. Legal. Mas, de novo, a gente faz... Ainda não é o modus operandi. Ainda não é o modus operandi. Sim. Existem formas de fazer, existem marcas e marcas com as quais fazer, existem momentos e momentos em quando fazer, mas para isso virar de fato o que a gente faz, ainda tem um arroz com feijão aí pra comer, sabe? Legal, muito legal. Isso que é mais engraçado, a grama do vizinho sempre parece mais verde, mas isso é uma mentira. Porque a gente está falando aqui dos desafios de uma empresa global B2C. Sim. Que uma empresa global B2B vai olhar e vai falar, para eles é fácil, eles estão ali na mão do consumidor, o consumidor está sentindo a embalagem do produto. E não é tão simples. E no final é sempre sobre pessoas. Você pode falar que o orçamento é aquele, que o centro de custo é aquele, que blá, 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 blá. No final de tudo, é o que a pessoa sente passando por aquele ponto de contato. Não tem como. Não, e é isso, eu admiro muito, assim, pessoas como você que entendem que existe um status quo, certos princípios do modus operandi da cultura que precisam ser minimamente seguidos, mas que não se contentam com o que existe. Que o meu futuro tá ali dentro, que o futuro que eu quero tá ali. Se cagar hoje, se a gente não conversar hoje, quando eu estiver na gestão ou quando os meus colegas estiverem na gestão, vai ser muito mais difícil. Então eu enxergo, tipo, cara, eu tô enxergando. É meu papel minimamente plantar uma semente. E você é responsável. Se você não disser, se você não levar a ideia pro board, eu não posso contar. Ninguém vai levar, não só isso. De quem vai ser a culpa quando o antigo não deu certo e você não falou nada? Minha também. Entendeu? É isso. Cara, eu queria focar o nosso papo na oportunidade que pessoas como você têm dentro de empresas multinacionais de serem reconhecidas fora da sua área de trabalho e possivelmente fora da empresa no mercado de trabalho como um todo. Sim. Então, assim, numa empresa de 100 mil funcionários, as pessoas que você lida no dia a dia ficam restritas ao seu círculo profissional ali físico do ambiente de trabalho. Então, o fato de você começar a trabalhar a sua marca pessoal no ambiente digital pode gerar, por exemplo, uma promoção em uma outra área que às vezes você sempre sonhou em trabalhar
sendo que você nunca nem conversou fisicamente com a pessoa. Como é que você vê isso? O que me motiva muito é, eu quero ser uma profissional independente do meu local de trabalho. Eu, como administradora, eu não posso chegar numa padaria com o meu HP embaixo do braço e falar, oi, tudo bom? Eu quero prestar um serviço de administração da sua padaria. O cara vai virar pra mim e falou, não, obrigada, tipo, eu tô administrando a minha padaria muito bem. E eu falei, cara, o que eu posso fazer que dependa só de mim? Que eu me veja como uma pessoa, uma profissional daquilo, independente de ser coordenadora de marketing na Unilever. E aí acho que esse é o jogo. E eu acho que as pessoas, e assim, quando eu começo a ver isso, eu começo a olhar pro lado, eu começo a falar, cara, as pessoas precisam ver isso também. Sim. Porque isso vai fazer tão bem pra elas dentro e fora da empresa. É um processo de autoconhecimento. As pessoas, e aí de verdade, isso é um pouco do meu propósito, assim. As pessoas dentro das empresas, elas estão tão ansiosas, elas estão sofrendo de burnouts, elas estão, cara, as pessoas estão mal. Tem gente que tá mal dentro das empresas. E eu falo, cara, eu acho que uma forma das pessoas ficarem melhores, mais satisfeitas, com menos ansiedade, é elas saberem que elas são capazes, independente do cargo, independente da empresa. Certo. Elas precisam ter essa autoconfiança. Eu acho que é um papel de cada um, de olhar pra si e encontrar, tá, o que eu sou bom, qual é a minha profissão, o que eu tenho mancha ali pra guiar minha carreira, dentro ou fora de uma grande empresa, sabe? Sim. Maravilha, maravilha. Muito, muito, muito legal, B. E qual mensagem você teria para dar pra gente finalizar o nosso papo? Ah, cara, eu acho que a mensagem é meio que, assim, eu acho que eu tenho muito um ponto de que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu acho que eu acredito muito que o trabalho enobrece o homem, de que a gente tá aqui pra produzir, que a gente tá aqui pra aprender, que tudo que a gente quer é só a gente colocar num plano, num roadmap, ver quais são os passos pra fazer, ir lá e fazer, não ter preguiça, a não ser, tipo, enfim, a não ser nos momentos que é legal, tipo, você também descansar, você também ter seu momento de não fazer nada. Mas eu acho que no final do dia, tipo, cara, todo mundo tá aqui buscando evoluir, fazer seu trabalho, e a gente tem que fazer mesmo, porque isso faz da gente quem a gente é no mundo, assim, tipo. Então acho que é meio isso. Maneiro. Gostei muito de te receber aqui. Assim, a gente acho que teve uma conexão engraçada ontem no papo, tipo, como se a gente já te conhecesse há algum tempo, né? Então, queria que você deixasse pro pessoal algum contato seu, se eles quiserem te encontrar, como que eles fazem para te achar? LinkedIn, Beatriz Machado, e no Instagram é be.machado0. Você nem falou que o seu apelido era B, né? B exato, Machado. Exato. Que então, eu acho que Bia é muito convencional. É isso. Maravilha, maravilha. É isso. Obrigada. Adorei. Por escutarem. Elas. Que isso. Pô, maravilhoso. Assim, poucas pessoas têm essa coragem / distanciamento com a área legal da empresa de falar as coisas que você falou hoje. Então, eu acho que isso que enriquece. Sim. Porque são os detalhes dos desafios, das conquistas, dos exemplos, das experiências que vão inspirar outros gestores a, se não for a fazerem a diferença, mas pelo menos refletirem sobre a diferença que eles estão fazendo no papel que eles estão, entendeu? Não, e é o mercado que a gente tá, cara. Não é segredo pra ninguém, assim, o que tá todo mundo vivendo. Sabe? Exatamente. Então, acho que... E se a gente não for a cabeça pensante ali, provocando e colocando os pontos e mostrando pra todo mundo que, cara, tá todo mundo vendo Sim. o que tá rolando, Sim. a gente só perde, Verdade. né? Verdade.